CLT ou PJ? Essa decisão, ela parece que é financeira, mas na verdade ela pode virar um dos maiores riscos ocultos da sua empresa. E muita PME só descobre isso quando já é tarde. Eu sou a Aline Parisi, neurogestora de pessoas e sócia da Grow, e esse é o RH para decisores. 5 minutos para quem precisa decidir com estratégia e não com improviso, viu? Nos últimos meses, o G1 tem noticiado o aumento de ações trabalhistas envolvendo a contratação de PJs, os prestadores de serviço. Ao mesmo tempo, a Receita Federal e a Justiça do Trabalho intensificaram o olhar sobre os vínculos disfarçados. Ou seja, o que antes passava despercebido, hoje virou um risco real para o seu negócio. O que realmente diferencia um CLT de PJ? Bom, vamos lá. Já te adianto, não é o contrato não, é a prática. Se existe subordinação, horário fixo, exclusividade, rotina igual de um funcionário, então o risco de vínculo existe, mesmo com CNPJ, mesmo com contrato. Como que esse erro acontece nas PMEs, Bom, o empresário ele pensa da seguinte forma: vou contratar um PJ para poder reduzir custo e ganhar flexibilidade. Mas no dia a dia, a cobrança sobre esse prestador de serviço acaba sendo como se fosse um CLT. Ele controla como se fosse um CLT, ele integra como se fosse um CLT, ele cria um passivo sem perceber. E por que isso acaba trazendo um impacto para o negócio? Porque quando o problema não aparece na folha, ele só está aparecendo depois. Vamos lá, como que ele aparece depois? Ele aparece depois em forma, por exemplo, de processo trabalhista, de multas, impostos retroativos, o desgaste emocional e financeiro. E quando isso acontece, gente, isso quebra qualquer planejamento. Uma PME, ela contrata um profissional de PJ, vamos lá, um exemplo, Ela contrata um profissional de PJ para a área comercial. E aí esse profissional de PJ, ele cumpre horário, ele tem metas internas, ele responde a um gestor. E depois de 2 anos, ele sai da empresa e entra com uma ação pedindo esse vínculo empregatício. E qual que é o resultado, gente? Vocês conseguem adivinhar? Bom, o resultado é muito claro, indenização, encargos retroativos e um custo muito maior do que se você tivesse contratado ele como CLT desde o início. Se você é decisor, está na hora de você fazer isso agora. Vamos para um primeiro passo? Para de decidir CLT ou PJ só pelo custo mensal, porque essa decisão barata ela pode se tornar muito cara. Segundo passo para você fazer agora: analisa a natureza do trabalho. Você precisa se aprofundar um pouco mais. É uma atividade que é contínua, ela é essencial. Se isso é essencial, ela tem de ser CLT. Porque ela acaba tendo uma entrega específica, ou se ela é um projeto ou tem uma entrega específica, ela tende a ser um PJ. E um terceiro passo: alinha o RH, o jurídico e a liderança. Porque contrato sem prática alinhada não protege ninguém. O CLT não é vilão. E o PJ também não é uma solução mágica. A verdadeira decisão estratégica, ela está no modelo que sustenta o seu negócio, mas sem criar riscos ocultos, Se você quer que eu me aprofunde um pouco mais sobre esse tema, quanto que faz sentido ter um CLT, quanto que faz sentido ter um PJ e como estruturar isso de uma forma mais segura, comenta aqui, quero mais. Bom, eu sou a Aline Parisi e esse foi o RH para Decisores com a Grow. Até o próximo episódio. Vamos juntos?